Esse vídeo é um alerta. Se nada mudar, Brasil caminha para uma guerra civil a partir de outubro. Saiba tudo agora. Como mídia militar especializada, o canal se sente na obrigação de alertar para o perigoso rumo político que nosso país tem tomado, com o governo federal, oposição, Congresso e Judiciário não se entendendo sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Eu vou fazer aqui uma análise neutra, citando apenas acontecimentos políticos concretos, sem dizer se isto é certo ou errado, apenas falando as consequências deles, que encaminham o país para o abismo da guerra civil. De um lado, temos o poder executivo, através do presidente Bolsonaro, que falou abertamente que não confia nas urnas eletrônicas. Ele diz que a forma de contagem dos votos não é transparente. Essas declarações públicas trazem mais desconfiança nas urnas por parte da população, sobretudo seu eleitorado. Por outro lado, temos os poderes legislativo e judiciário, que rejeitaram todas as sugestões para dar mais transparência à contagem de votos, com o Congresso Nacional, que rejeitou a PEC do voto impresso, e o TSE, que tem rejeitado a proposta de auditoria privada, e aparentemente também não tem se entendido com as Forças Armadas, que sugeriram mudanças no processo de apuração. Tudo isto aumenta ainda mais a desconfiança do eleitorado. E temos como principal candidato da oposição, Lula, que de acordo com os institutos de pesquisa, vence qualquer candidato no segundo turno por larga margem. O problema é que a maioria dos institutos de pesquisa estão sem qualquer credibilidade, pois erraram por muito acima das margens de erro as suas previsões nas últimas eleições. E caso Lula perca as eleições, ele e seu partido também podem desconfiar de fraude, já que se nada mudar até as eleições, as pesquisas lhe dão ampla vantagem. E tudo o que o país precisa para mergulhar em uma guerra civil que vai jogar o Brasil em um abismo e que somente vai beneficiar potências estrangeiras, como veremos adiante, é que na noite de 2 de outubro de 2022, que Bolsonaro ou Lula não reconheçam o resultado das eleições e aleguem fraude, o que vai inflamar o seu eleitorado, nada mais eficiente para potencializar a revolta do ser humano do que o sentimento de injustiça. Se você acha que isso é impossível de acontecer, eu te digo que não é só possível, como já aconteceu aqui no Brasil na década de 30, quando desentendimentos políticos irremediáveis entre o grupo político de esquerda, liderado por Getúlio Vargas, e o grupo político de direita, liderado por Júlio Prestes, lançou o país em uma guerra civil sanguinária, que começou com a Revolução Armada de 1930, quando Getúlio Vargas tomou o poder e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, que teve que fugir para o exílio. A escalada da violência tomou proporções inimagináveis em 1932, com a Revolução Constitucionalista, quando o governo de São Paulo, do grupo político de Prestes, se insurgiu contra o autoritarismo de Vargas, que tinha abolido a Constituição e governava por decretos. E devido a isso, conforme você viu no vídeo que aparece agora neste card, e que vou deixar o link no campo de descrição, por estas divergências políticas, nós tivemos aqui no Brasil, há cerca de 90 anos atrás, uma guerra civil que matou milhares de brasileiros, e que pôs de um lado o Exército Constitucionalista, que era formado por 75 mil homens das atuais polícias militares dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e de civis paulistas, que se organizaram em uma milícia, e que foram leais ao governador revolucionário de São Paulo, Pedro Toledo, em uma guerra contra 100 mil soldados do Exército Brasileiro, do Corpo de Fuzileiros Navais e das polícias militares de estados governados por aliados de Getúlio Vargas, e que ainda tinham o apoio de navios e aviões da Marinha. Os estados que apoiaram Vargas, que governava do Rio de Janeiro, contra a Revolução Paulista, que clamava por uma Constituição e democracia, foram Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo. O país somente foi pacificado em 1934, com a promulgação de uma nova Constituição. Se algo parecido acontecesse novamente no Brasil, as consequências seriam muito mais catastróficas, surgindo não apenas 2 exércitos antagonistas, mas possivelmente 3 ou 4 grupos políticos que usariam as Forças Armadas e as polícias estaduais e bombeiros, se aventurando em uma guerra civil fratricida como no passado, e até mesmo com o surgimento e envolvimento de dezenas de milícias internas de apoio a todos os lados beligerantes, baseadas em grupos de civis
civis mais ligados à direita, como os caques, e movimentos sociais de esquerda, e até mesmo facções criminosas, colocando novamente brasileiros em lados opostos das trincheiras. E certamente as principais potências militares mundiais se envolveriam, escolhendo um grupo que lhe for mais conveniente para colocar no poder do Brasil, ou no que sobrar dele, e o abastecendo com armas e munições, e possivelmente até mesmo com tropas no terreno, blindados, apoio de fogo aéreo e naval, destruindo completamente nossas cidades com a letalidade da guerra e gerando milhares de mortos. Tudo isto é um cenário que já aconteceu recentemente na Síria e que, no caso do Brasil, as consequências mais brandas poderiam ser a divisão do Brasil em pelo menos 2 países, à semelhança do que aconteceu na Coreia, que até hoje é dividida entre Coreia do Sul, capitalista, e do Norte, comunista, já que as principais bases de apoio do conservador Bolsonaro e do socialista Lula justamente se dividem entre as metades sul e norte do país. Mas há até mesmo um grande potencial para uma divisão ainda maior do país, devido ao seu tamanho continental e ao completo estado de anarquia de uma guerra civil, que poderia culminar com o separatismo de estados governados por lideranças políticas da terceira via, e que também se aventurassem na guerra, mas sem apoiar Bolsonaro ou Lula. Tudo conforme o interesse econômico de potências extra-regionais, como a França, que tem grande interesse na Amazônia e poderia fomentar o surgimento de movimentos separatistas armados na região, inclusive em reservas indígenas. Proteger os indefesos indígenas e lhes dar o direito de autodeterminação é a desculpa ideal para uma intervenção militar em um país completamente fragilizado pela guerra interna. Ou a China, que depende dos campos férteis paulistas e matogrossenses para a segurança alimentar de sua população. E isso é algo seríssimo, com a China ficando obrigada a intervir para garantir que estas regiões sejam governadas por um grupo político que lhe seja favorável. E os Estados Unidos, historicamente um voraz consumidor e causador de guerras por conta de petróleo, e país conhecido por intervir em guerras em todo o mundo, e não seria uma no Brasil, rico em petróleo, e um dos países mais importantes do mundo, integrante dos BRICS, e que fica no próprio continente americano, que os Estados Unidos ficariam de fora, e com ele sempre vêm todos os seus satélites, como Canadá, Reino Unido e alguns outros países europeus. Por isso, rogo aqui aos mandatários dos poderes executivo, legislativo e judiciário e à oposição que trabalhem com patriotismo, tenham cautela com as suas ações e encontrem uma maneira em que todos os lados não fiquem com qualquer dúvida sobre o resultado das eleições e que as partes envolvidas aceitem o resultado, seja ele qual for, pois a isso depende o futuro do país. Se a democracia com paz e desenvolvimento, ou governos autoritários oriundos de uma guerra fratricida que vai acabar com o que conhecemos hoje por Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos.